Olá, seja bem-vindo a esse canal. Meu nome é Piedade. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que eu coloco aqui nesse canal diariamente. Não esqueça de deixar o joinha para mim, porque ele é muito importante. E eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo na época que eu pastoreava. Eu e meu esposo pastoreamos uma igreja durante vários anos. E pastor, ele tem que tomar decisões muitas vezes contrárias àquilo que a gente está acostumado, sabe? Aquilo que é normal. É por isso que nós precisamos estar atento a Deus, aquilo que Deus quer que a gente faça. Dentro de uma igreja, no pastoreio, a gente nem sempre toma as decisões pensando em nós mesmos, mas no que Jesus faria no nosso lugar. E nós precisamos estar alinhados com Deus. Eu sempre gosto de falar alinhamento. Alinhamento é você estar alinhado com a palavra de Deus e com Deus. O pastor, o obreiro, crente, ele precisa ter relacionamento com Deus. Não apenas como servo e Deus, mas como filho. Se você relaciona com Deus como filho, ele te tratará como um filho. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Nesse período que eu era pastora, junto com meu marido, sempre passava pessoas pela igreja, e uma certa vez uma mulher que veio de outro país, ela veio passar férias, visitar seu pai, e o pai morava do lado da igreja. Então ela veio passar as férias com o pai, ia ficar 3 meses, ela ficou exatos 3 meses, e nesses 3 meses ela começou a congregar com a gente na igreja. E ela congregava, ela participava de todos os cultos da igreja. A gente tinha mais ou menos 3 cultos na igreja, 3, 4 cultos. O quarto normalmente era o extra, né, quando tinha alguma festividade. Então a gente tinha 4 cultos na igreja. Mas no geral nós tínhamos 3 cultos. A gente tinha o culto de ensino, e ensinar a palavra é importante. A gente tinha o culto de campanha, e a gente tinha o culto do domingo, o culto da família. E ela participava assiduamente desses cultos. E ela sempre falava para mim: pastora Piedade, eu quero batizar, pastora Piedade. Eu já falei com muitos pastores lá nos Estados Unidos, e já falei com tanta gente aqui no Brasil, mas ninguém quer me batizar. Eu quero me batizar. E eu parei e falei assim: uai, irmã, você quer batizar? Aí eu lembrei daquele eunuco que estava na carruagem lendo o livro de Isaías e não entendia nada. E Deus leva Filipe até ele e mostra para ele o que estava escrito em Isaías, que ele lia, mas não entendia. E aí quando termina, ele batiza aquele homem. Aquele batismo aconteceu porque aquele homem desejou. Ele estava decidido a batizar e ele estava com sede de Deus. A gente não vê no texto Filipe indagando o que ele fazia, o que ele usava, o que ele não usava. A gente não vê isso nesse texto. Mas eu não sei os hábitos daquele homem. Muitas vezes nós estamos criando barreiras para que as pessoas se aproximam de Deus. E nesse período que eu fui pastora, eu tive várias experiências com relação a comportamento dentro da igreja. E ouvindo aquela mulher, aquele desejo de batizar, participando do culto, nos dias do culto de Santa Ceia, eu ficava até constrangida. Ela não participava da Santa Ceia, mas aquela mulher, ela estava inclinada, o coração dela tão constrangido na presença de Deus. Talvez aquela mulher estava muito mais preparada para participar do corpo e do sangue de Cristo do que muitos que estavam ali participando, sem querer julgar ninguém. Mas nós muitas vezes estamos baseando a nossas crenças naquilo que às vezes nós nos ocultamos, nos hábitos. E hábitos, quem muda é Jesus. Jesus, quando entrou na minha vida, ele mudou meus hábitos e muda até hoje. Porque mania ou hábito é o que mais temos. Quando nós vimos do mundo, nós vimos com uma bagagem, cheio de maus hábitos. É por isso que Colossenses 3:8 fala que nós devemos nos despojar de tudo isso, dos maus hábitos, daquilo que a gente estava acostumados a fazer. Mas voltando para essa mulher, ela sempre falando para mim. E os 3 meses que ela ia ficar aqui no Brasil, estava terminando. Eu lembro, era no culto de terça-feira. Ela chega para mim e fala: pastora, esse vai ser o último culto que eu vou participar na sua igreja.
Fiquei aqui durante esses 3 meses. E o meu maior desejo era ter batizado aqui nessa igreja. De eu voltar para o meu país batizada. Mas não foi possível. Sabe, pastora? Eu acho que eu mesma vou me batizar. Eu mesma vou entrar na piscina, no rio, qualquer lugar que tem água. Eu mesma vou me batizar. Porque ninguém quer me batizar. Eu olhei para aquela mulher e eu fiquei numa situação complicada, porque eu sabia que aquela mulher fumava e esse era o motivo pelo qual ninguém queria batizar aquela mulher. Ela tinha um vício do cigarro, então ela fumava. E aí eu conversei com ela, falei, irmã, é porque a irmã, né, fuma e não é do nosso costume batizar pessoas que têm vício. Por quê? Porque é contrário àquilo que a gente acredita, sabe? Expliquei para ela, mas diante daquele desejo, daquela vontade dela, eu falei assim para ela, falei assim, irmã, eu falei, gente, na realidade, eu falei com ela, mas eu nem acreditava que Deus ia falar alguma coisa. Mas eu falei assim, irmã, eu vou abrir um propósito hoje, vou orar a Deus e vou buscar uma resposta de Deus. Se Deus falar para mim te batizar, eu te batizo. Se Deus não falar, irmã, não posso fazer nada, porque como eu posso fazer isso, irmã? Conhecendo a palavra de Deus. E olha que lá na Bíblia não fala que quem fuma, quem bebe não pode ser batizado. Mas baseando sobre a doutrina da palavra de Deus, nós entendemos que precisa haver uma libertação. Mas a libertação, ela acontece, é na nossa jornada, é na nossa caminhada com Deus. Eu me lembro quando eu me batizei, eu era cheia de maus hábitos. Eu me batizei e com o tempo que o Senhor foi trabalhando na minha vida e trabalha até hoje. E às vezes a gente quer medir o hábito errado do outro, achando que o nosso é menor do que o outro, que eu posso, porque apesar que isso é errado, mas isso é menos errado do que o errado do outro. Nós estamos querendo medir as pessoas com as nossas réguas e muitas vezes nós desprezamos comunicação com aquele que é o dono dela, o dono da obra. Então, aquela mulher foi embora, eu fui para minha casa e eu cheguei em casa, eu dobrei meu joelho, eu fui falar com Deus. Aliás, nem foi no mesmo dia. Aquele dia eu fui para casa, fui fumar uma janta, fui jantar. Então, no outro dia, eu ia começar ali o propósito para buscar a resposta de Deus. Pasmem, quando eu dobrei o joelho para mim falar com Deus, eu nem comecei a falar. Deus começou a falar no meu coração. Eu não precisei nem de orar. Eu dobrei o joelho para falar com Deus, para orar a Deus, esperando uma resposta de Deus. Deus, antes de eu começar a orar, Deus começou a falar ao meu coração. Deus, Ele só quer um coração que esteja inclinado para Ele, para ouvi-lo. Os nossos ouvidos precisam estar inclinados para Deus. O que é estar inclinado? Estar atento à voz de Deus. Deus falou para mim, batizar ela, porque a obra não era minha, era dele. Gente, é isso mesmo. A obra não é sua, é minha. Sou eu que vou trabalhar na vida dela, sou eu que vou fazer na vida dela. Faça apenas aquilo que eu estou te determinando. Batize. Deixa ela voltar para o seu país batizada. Gente, eu chorei e chorei. Isso me emociona até hoje. Porque aquilo que Deus faz fica marcado como um ferro quente na nossa alma, sabia? Lembro quando meus pais, lá na roça, meu pai, né, meus irmãos, eles iam marcar, eles compravam um animal e tinha que ser registrado aquele animal, registrado em cartório, que as coisas, desde aquela época não era assim de qualquer jeito. Você comprava um boi, uma vaca, um animal, punha lá no pasto e aquilo não tinha que ser tudo registrado. Tinha que ir lá na cidade, no cartório, e registrar cada cabeça de animal. E tinha que ter a marca. Então meu pai tinha a marca. E a marca naquela época era dolorida, gente. Era um ferro quente com, eu lembro até hoje, né? A marca do meu pai era J Pingo, né? Era um J e um pingo. J Pingo a gente falava, J Pingo. Era J e um ponto, aquele ponto final que a gente põe. Então, era aquela marca. Mas aquela marca, para marcar, ela era doída, sabe? Então, esquentava aquela marca e levava ela no animal. Era tudo marcado na mesma região do animal. A parte traseira do animal. É sempre do lado, acho que era do lado direito. Era um lado lá, eu acho que era do lado direito ou esquerdo, não lembro mais. E esse lado era o mesmo lado com a marca, para que não houvesse nenhuma confusão, né? Então ali, aquele animal era marcado e doía, né? Chegava a fazer aquilo ali era um negócio que mexia muito comigo. Todas as vezes que Deus nos marca, dói, porque Deus requer que nós abrimos mão
mão de muitas coisas para que a nossa vida esteja alinhada com Ele, para que quando você orar, a resposta chegue. E quando você está alinhado com Deus, na obra de Deus, não pensando em fazer para agradar a si mesmo ou os outros, mas quando você é dependente de Deus, você está ali exclusivamente para fazer para o Senhor. Ah, meu irmão, você nem precisa falar. Deus fala. Deus te dá a resposta. Deus fala para você o que você precisa fazer. O que a gente precisa hoje em dia é entender que nós não somos o dono da obra. Deus é o dono da obra. Nós somos apenas despenseiro na obra do Senhor. E fazer isso com muita responsabilidade, com muito amor. Nós preparamos o batismo daquela mulher, como ela ia viajar na sexta-feira. Nós ia ter outro culto na sexta, mas na sexta-feira ela já estaria viajando. Eu fui na chácara, marquei, tinha uma chácara onde a gente fazia os batismos, ou então no rio, no Corvo. Mas eu fui na chácara, marquei, combinei lá, como da chácara, pagamos a taxa e combinamos com a igreja, já comuniquei com a igreja, e para que a gente reunisse na quinta-feira à noite, à tardezinha, final de tarde, né, no pôr do sol, para que nós pudéssemos batizar aquela mulher. E foi um momento marcante na vida dela, não só na vida dela, mas na minha. E depois disso, nunca mais eu tive notícia dela, porque ela não voltou mais no Brasil. Depois disso veio a pandemia, né? E ela não pôde vir mais. E aí o pessoal, também eu acabei fechando a igreja também. Nós paramos de estar trabalhando na igreja, então eu não fiquei mais sabendo notícia dela. Mas eu tenho esperança um dia de saber notícia dela. E se não souber, espero encontrá-la na glória. Você sabe por quê? Porque a obra, ela é de Deus, ela não é minha, não é sua. Então a gente não tem que ficar preocupado com aquilo que os outros vão falar de nós. Vai lá, se Deus falou para você fazer, vai lá e faça. Mas tem que ter certeza que realmente foi Deus que falou. Porque o diabo também engana, gente. Cuidado, tá? Bom, esse foi o assunto de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Você já viu histórias mais ou menos desse nível acontecer? Você que é pastor, que me assiste, que é pastora, já aconteceu isso na sua congregação? De você ter que orar, buscar uma resposta de Deus? Porque é uma situação que você precisa de realmente uma resposta de Deus. Não é questão daquilo que nós estamos acostumados. Porque nós já temos uma doutrina pronta, então já temos ali as regras, tudo prontinho para nós, então é só seguir a regra. Mas muitas vezes Deus quer quebrar algumas regras. Deus quer estabelecer propósito. Qual o propósito de Deus na vida dessa pessoa? Que Deus abençoe cada um de vocês, que todos vocês que assistiram essa mensagem possam pensar, antes de vocês tomar uma atitude, dizer sim ou não, ora a Deus, porque Ele responde para você. Às vezes nem precisa você orar, se o seu coração estiver ligado com o dele. Tá certo, pessoal? Gente, esse foi o assunto de hoje. Um beijo no seu coração, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo.